Cumprimento a todos com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos aqui agora com a Bíblia NVI, ok? Estamos aqui agora com a Bíblia NVI para continuarmos nossos estudos nas Sagradas Escrituras. Então, temos aqui em mãos a Bíblia NVI da Editora Vida. Editora Vida, Bíblia NVI, nova versão internacional. Vamos dar sequência, agora aproveitando tanto esse texto, o texto NVI, texto extraordinário, de muito fácil compreensão, e também vamos observar alguns recursos que ela nos disponibiliza para o melhor entendimento acerca das Sagradas Escrituras. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Graças à sua colaboração, já chegamos a 3.002 inscritos, para a glória de Deus. Que mais pessoas possam estar desfrutando aqui desse conteúdo, enriquecendo espiritualmente, crescendo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, o livro dos Juízes, o capítulo agora é o de número 10, mas antes disso, como sempre gosto de fazer, vou compartilhar com vocês aqui um pouco do conteúdo que é disponibilizado na Bíblia de Estudo NVI, da Editora Vida. Então, fazendo a leitura aqui da parte da introdução ao livro dos Juízes. Então, introdução ao livro dos Juízes, Bíblia Nova Versão Internacional de Estudo, Editora Vida. Página 359. A introdução ao livro dos Juízes. Vamos ver o que nos diz. O título designa as autoridades de Israel desde a época dos anciãos que sobreviveram a Josué, chegando aos dias da monarquia. O propósito principal deles é mais bem expresso em 2,16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Como era Deus quem permitia as opressões e levantava os libertadores, ele mesmo era, em última análise, o juiz libertador de Israel, conforme 11:27, ver também 8:23, em que Gideão, juiz, insiste em que o Senhor é o verdadeiro rei de Israel. Diante daquela proposta de ser Gideão e seus descendentes os reis sobre Israel, e Gideão contrapõe essa verdade, de que é o Senhor que é o verdadeiro rei de Israel. Muito bem, Então, essa colocação de Gideão. Autoridata. Embora, segundo a tradição, Samuel tenha escrito o livro, a autoria é na realidade incerta. É possível que ele tenha coligido alguns dos relatos do período dos juízes e que profetas como Natã e Gade, associados à corte de Davi, tenham participado da formulação e organização do material, conforme verificar em 1 de Crônicas 29:29. A data de composição é desconhecida também, mas provavelmente remonta ao período da monarquia. A expressão frequente naquela época não havia rei em Israel. 17:6, 18:1, 19:1, 21:25. Faz supor uma data após o estabelecimento da monarquia. Muito bem. Então essas informações inclusive batem com aquilo que já temos observado de modo geral nas Bíblias que fazem esse comentário de introdução. Faz supor uma data após o estabelecimento da monarquia. A observação de que os jebuseus ainda controlavam Jerusalém, 1:21, tem sido entendida como o início de um período anterior à captura da cidade por Davi, em 1000 a.C. Vê segundo livro de Samuel 5, 6-10. Mas as novas condições em Israel, aludidas aos capítulos de 17 a 21, denunciam um período posterior ao estabelecimento efetivo da dinastia de Davi, século X a.C. Tema e teologia. O livro de Juízes abrange a vida de Israel na terra prometida desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia. De um lado, é um relato de apostasia frequente, o qual provocava o castigo divino. De outro, trata dos apelos urgentes a Deus em momentos de crise, comovendo o Senhor a ponto de levantar líderes, juízes, por meio dos quais
rechaçaria os opressores estrangeiros e restauraria a paz à terra. Depois de Israel estabelecer-se na terra prometida, por atuação de Josué, finda-se a peregrinação. Muitas das promessas que Deus dera aos patriarcas em Canaã e aos pais no deserto, segundo a aliança, agora tinham sido cumpridas. A terra do Senhor, onde Israel devia descansar, já estava debaixo dos pés dos israelitas, faltava só ocupá-la, desalojar os cananeus e purificá-la do paganismo. Viera a hora de Israel ser o reino de Deus na forma de uma nação estabelecida na terra. Mas em Canaã, Israel esqueceu-se rapidamente dos atos de Deus que o tinha gerado e estabelecido na terra. Em consequência, perdeu de vista a identidade singular do povo de Deus, escolhido e chamado para ser seu exército, e os cidadãos leais de seu reino, que começava a surgir. Acomodou-se e se vinculou aos povos, costumes, deuses, crenças e práticas religiosas de Canaã, tão rapidamente quanto se ajustou à vida agrícola e social dos cananeus. Então já temos aqui uma avaliação, em relação ao contexto, a situação em que os israelitas, entrando na terra, eles infelizmente não se mantiveram fiéis às ordenanças de Deus. Com isso começaram um processo de sincretismo, e não somente isso, um processo de miscigenação com os povos cananeus, que os levavam a um paganismo, uma apostasia da sua fé autêntica, sua fé verdadeira, e consequentemente o ciclo de queda, opressão, clamor a Deus por libertação. Então o levantamento de juízes a partir da inspiração divina, capacitado pelo Espírito Santo, esses juízes se levantavam, libertavam, era instaurado um período de paz que se sucedia por uma nova apostasia. Então isso infelizmente foi corriqueiro para Israel. Do começo ao fim dos juízes, a questão fundamental é o senhorio de Deus sobre Israel. Isto é, reconhecimento por parte da nação da soberania de Deus e lealdade ao governo dele. Sua condição de rei sobre Israel tinha sido estabelecida de modo incomparável pela aliança do Sinai, Êxodo 19:24. Posteriormente renovada por Moisés nas planícies de Moabe, Deuteronômio 29, e por Josué em Siquém, Josué 24. O autor acusa Israel de reiteradas vezes haver rejeitado a soberania do Senhor. Israel cessara de travar as batalhas do Senhor, voltando-se aos deuses de Canaã, buscando bênçãos para o lar, para os rebanhos e para os campos, e abençoando as leis de Deus para o viver diário. Bem no centro do ciclo dos juízes, ver esboço, Gideão precisou fazer Israel lembrar-se de que o Senhor era seu rei, ver nota 8:23. A lamentação e a acusação repetida dos capítulos 17 a 21, ver esboço. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, ver nota em 17:6. A referência primordial aqui é, sem dúvida, aos mediadores terrenos do governo do Senhor, isto é, reis humanos. Mas a acusação implícita é que Israel não reconhecia o seu rei celeste, tampouco obedecia a ele. Somente ao empregar de modo soberano a opressão estrangeira para castigar o povo, pondo assim em prática as maldições segundo a aliança, veja Levítico 26, 14 ao 45, Deuteronômio 28, 15 ao 68, e ao levantar libertadores por causa do clamor do povo, é que o Senhor conservava sua condição de rei de Israel e impedia a extinção do reino embriônico. A falha de Israel foi desmascarada com toda a clareza. A nação ainda precisava de novos atos salvíficos da parte de Deus para entrar no repouso prometido. Veja a nota em Josué 1:13. No meio dos ciclos recorrentes de desobediência, opressão estrangeira, gritos de aflição e livramentos, veja 2:11 ao 19, Números 9, 26 ao 31, brota outro tema importante, a fidelidade do Senhor para com a sua aliança, a paciência e a longanimidade espantosa de Deus, não mais
de Deus não são mais bem demonstradas em nenhum outro período quanto nesse, de turbulência. É de estranhar que essa época do fracasso de Israel, que se seguiu diretamente aos acontecimentos redentores dos dias de Moisés e de Josué, seja de modo especial a era do Espírito no Antigo Testamento. O Espírito de Deus capacitava vários homens a realizar façanhas vitoriosas na guerra santa do Senhor contra as potências que ameaçavam seu reino. Veja 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14:6 e 19, 15:14. Veja também 1 de Samuel 10, 6 ao 10, 11, 6, 16, 13. Esse mesmo Espírito derramado sobre a igreja depois da obra da redenção do segundo Josué, o segundo Josué, né, Jesus, Yehoshua para Yeshua, que é Iesous do grego, e Jesus em português. Então o nome Jesus é uma abreviação de Yehoshua, o Senhor salva. Revestia o povo do Senhor com poder para começar a tarefa de pregar o evangelho a todas as nações e de promover o reino de Deus. Somente até aqui você tem um estudo teológico, né, relacionado ao livro de Josué e seus desdobramentos, ao livro de Juízes, mas também uma situação de modo geral, né, de Josué, em um desdobramento como consequência para o testemunho acerca da longanimidade de Deus, a paciência de Deus, mesmo nesse período de intensa apostasia, e o processo de constante necessidade de salvação do povo diante das suas transgressões, né? Diante da quebra da aliança, aliás, ao qual o Senhor demonstra sua fidelidade, mesmo com as quedas, os erros, né? As desobediências do povo chamado para ser o seu povo sacerdotal, mas Deus se mantém fiel à sua aliança, fiel à sua palavra. Aí leva o povo num processo de arrependimento, né, por meio da opressão. Então Deus permite que eles sejam duramente oprimidos para que eles venham se conscientizar do seu erro, se arrepender, clamar a Deus por misericórdia, né, por perdão, e Deus vai então intervir, levantando juízes e trazendo libertação. Então isso é um processo corriqueiro durante a narrativa do livro dos Juízes, e que também reflete para a nossa própria condição, nossa situação diante de Deus. Então é interessante, né, como ele conseguiu expressar muito bem esse desdobramento teológico do contexto dos Juízes, inclusive aplicando a nossa realidade, a nossa vida, né? Agora vamos dar sequência ao capítulo 10. Então havíamos lido o capítulo 9 na Bíblia comentada de John MacArthur, versão Almeida Revista Corrigida, e agora estamos dando sequência na Bíblia versão NVI, né, nova versão internacional, editora Vida, ok? Com comentários, né, com estudos. Então vamos dar sequência aqui no capítulo 10 do livro de Juízes, página 384, subtítulo Tolá. Tolá, que foi um dos juízes em Israel. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Agora vamos para Jair. Então, o juiz Jair. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamados povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Carmom. Ok, então temos aqui o período de Jair, tá certo? A influência de Tolá e a influência de Jair como juízes em Israel. Então são narrativas curtas e que descrevem aí a existência desses personagens sem maiores desdobramentos, né? Sem maiores informações acerca de feitos, de realizações, apenas demarcando aí que eles existiram e presidiram Israel durante esses períodos. 22 anos para Jair, 23 anos, se não me engano aqui, para Tolá, ok? 23 anos isso, 23 Tolá, 22 Jair.
Jefté. Agora, para Jefté temos um contexto muito mais abrangente. Inclusive, não daremos continuidade dentro desse vídeo, né, por ser de limitado tamanho. Jefté. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. Vejo a envergadura da apostasia de Israel, do sincretismo, né, como Israel de fato estava se entregando à adoração de diferentes deidades. Veja a lista, né, que ele enumera aqui. Serviram, fizeram o que o Senhor reprova. Serviram, veja, Baalins, Astarote, uma deidade ligada, né, a cultos astrais, né? Então você tem Astarte, que é colocado aqui como Astarote, uma espécie de uma deusa da guerra. Em outros lugares aparece Star, tá? Aos deuses, ó, temos Baalins, Astarote, tá certo? Aos deuses de Arã, então temos aqui uma tribo, né, semita, os arameus, que povoavam bastante áreas dessa região, chegando até a Mesopotâmia, os arameus. Deuses de Sidom, aí temos ligação com os fenícios, né? Então Tiro e Sidom, importantes cidades dos fenícios. Deuses de Sidom, deuses de Moabe, então temos aí o povo aparentado aí de Israel, a sudoeste, né, se não me engano, sudoeste do território. Deuses dos Amonitas, deuses dos Filisteus, povo litorâneo, né, que atormentava Israel, que emigrou aí de Creta, tentou invadir o Egito, diante da resistência, subiram a faixa litorânea, ocupando aí parte do litoral de Israel, né, cidade de Gaza, Ecrom, Ascalon, então a Pentápolis, né, as 5 cidades aí que eram ocupadas pelos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor, então se deixando levar por todas essas deidades aqui, né, se entregando ao culto, à adoração de todos esses falsos deuses. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestavam culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e oprimiram durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão. Em Gileade, terra dos amorreus, os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Muito bem, veja aqui a retaliação de Deus para com esta falta, né, de compromisso, essa falta de reverência dos israelitas diante do seu Deus, o verdadeiro Deus. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas, agora veja aqui, né, uma linguagem antropopática, né, suportar, né, ligada a sentimento, como se Deus estivesse diante disso, como se Deus estivesse sendo afligido por aquela situação, né? Óbvio que estamos utilizando uma linguagem inadequada, uma linguagem humana, uma colocação humana em relação a Deus. Então não é
Não podemos apelar a um extremo literalismo na leitura, né, dessa forma de expressão aqui. Mas é o que pode chamar de um antropopatismo, é atribuir a Deus um sentimento que é tipicamente humano. Então não pode suportar no sentido de que uma vez que Israel se arrepende dos seus atos, arremessa fora esses deuses, reestabelece uma aliança com Deus e está disposto a sofrer as consequências de seus atos, como é colocado aqui, faça de nós o que bem entender, mas rogamos que nos livre agora. Então Israel, com isso, se mostra disposto a passar por um processo de arrependimento, de punição, de remissão, para que possa então ser restabelecido a essa comunhão, né, a essa aliança com Deus. Então, diante da ação de arrependimento clara e sincera do povo de Israel retornando à aliança, Deus então ele agora passa a agir para libertá-los. Então é a mudança do povo. Sem a mudança do povo não haveria a mudança de condição. Então, se eles são reprováveis, Deus os julga e os pune. Se eles são dignos de arrependimento, se eles se mostram, né, se mostram dispostos a uma reconciliação, ao arrependimento, Deus mostra-lhes então sua misericórdia. Então, o mesmo Deus que opera juízo, terríveis juízos sobre a terra, também exerce grande misericórdia. Então Deus é pleno e é completo em seus atos. E aqui o autor emprega uma linguagem humana, uma linguagem antropopática, atribuindo a Deus esta condição de que Deus não pôde suportar diante desse profundo arrependimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem irá iniciar, né, o ataque contra os amonitas será chefe. Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Aqui temos uma promessa, né? Aí, a partir daí, vamos verificar posteriormente um contexto, né, maior acerca de Josué, porque aqui a proposta foi aberta. Quem iniciar o ataque se tornará líder em Gileade. Gileade, aquele território a oeste do Jordão, tá certo? A chamada Transjordânia, que foi dada, né, por herança a Ruben, Gad e a meia de Manassés, quando o povo estava ainda para atravessar o Jordão e conquistar a terra. Então essas tribos recorreram a Moisés, apresentaram o argumento de que tinham muito gado e que aquela terra seria favorável a eles, né, para poderem continuar aí sua atividade, né, de criar esses animais. Então Moisés consentiu que eles ficassem com aquela terra desde que eles se engajassem na batalha para a conquista dos territórios além do Jordão. Então eles assim fizeram, foram com seus irmãos, se envolveram nas campanhas militares, né, de Josué, para libertar a terra e estabelecer as tribos que ficariam além do Jordão, e depois retornaram para a região transjordânica, a oeste do Jordão, chamada Gileade, onde então habitaram. E aqui você tem situações de ataque dos amonitas a esses territórios. Tanto ataques dos filisteus, né, a leste, quanto ataque dos amonitas a oeste. E aqui está sendo conclamado um líder, né? Então quem iniciar o ataque será líder sobre esse território. Aí você vai ter o contexto do personagem, né, do juiz chamado Jefité, ok? Então quero compartilhar com vocês alguns conteúdos aqui de esclarecimentos, né, dos notas de rodapé da Bíblia NVI em relação ao texto que acabamos de ler, tá? Capítulo 10 do livro dos Juízes. Então temos aqui a primeira nota para 10:1. Um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá. Tolá e Puá têm os nomes dos dois filhos de Issacar. Gênesis 46:10, números 46:13, números 26 e 23. 1 de Crônicas 7:1. Agora para 10:3, Jair. Como Jair provinha de Gileade, o território atribuído a Manassés, e visto que um descendente de Manassés tinha o mesmo nome, números 32:41, Deuteronômio 3:14, 1 de Reis 4:13, parece que Jair pertencia à tribo de Manassés. Então ele faz aqui essa ligação entre
o personagem Jair e a tribo de Manassés. 10:4, 30 filhos, 30 jumentos, 30 cidades, sinais de riqueza e de posição. Então aqui temos uma linguagem metafórica, né? Então, não que ele não tivesse esses animais, pode ser que ele tivesse mais, mas quando ele utiliza esses números, estão querendo significar com isso situação de nobreza, né? De riqueza, né? De riqueza e de posição. Tanto os 30 animais quanto as 30 cidades. Temos riqueza e posição. Tá, ok? É isso que essa linguagem numérica está atribuindo. Tem uma linguagem simbólica, né? Metafórica. 10:6 até o 12:7. Israel agora apelou a Jefité, um marginalizado que tinham expulso da terra e colocado fora da lei, sem herança em Israel. O autor nota esse fato para maior vergonha de Israel. O relato do período de Jefité como juiz contrabalança o de Débora na história dos juízes. Veja em 4:1 até 5:31. Ver também introdução, características literárias, ok? E aqui temos um estudo, acredito que será o último, né, que poderei disponibilizar, porque o tempo já está acabando. Um estudo, uma nota de cunho arqueológica, eu acho que é isso que significa esse símbolo aqui. Deuses de Arã. Os deuses principais eram Hadad, Baal, Mote, Anat e Rimon. Deuses de Sidom. Os sidônios adoravam essencialmente os mesmos deuses que os cananeus. Deuses de Moabe. A deidade principal de Moabe era Camus. Deuses dos amonitas. Moloque era a deidade principal de Amon. 1 de Reis 11:7. E às vezes era adorado mediante a oferta de sacrifícios humanos. Esse deus também é chamado Milcom. Tanto Moloque quanto Milcom são formas de uma palavra semítica que significa rei. Deuses dos filisteus. Embora os filisteus adorassem a maioria dos deuses de Canaã, suas deidades prediletas parecem ter sido Dagon e Baal. Baal-zebub. O nome Dagon, ok? Caminhando para o final. O nome Dagon é igual a uma palavra hebraica que significa grão, o que faz supor que era uma deidade da vegetação. Era adorado na Babilônia já no 2º milênio a.C. Baal-zebub era adorado em Ecrom, segundo o livro dos reis. O nome significa Senhor das Moscas, uma alteração deliberada feita pelos seguidores do Senhor, Yahvé, para ridicularizar e protestar contra a adoração a Baal-zebu, Baal o príncipe, nome conhecido nos textos cananeus antigos. E aí eles chamam de Baal-zebub, para atribuir não ao senhor príncipe, né, Baal príncipe, mas senhor das moscas. Para 10:7, filisteus. O relato da opressão exercida pelos filisteus é retomado em 13:1, ok? Agora vamos a essa outra nota aqui, 10:11. O Senhor respondeu, veja a nota em 2:1, o Senhor repreendeu Israel por ter esquecido que ele os tinha livrado dos seus opressores em Canaã. Para 10:12, Maonitas. Nota textual NVI, ou talvez se refira aos Meunitas, que junto com os filisteus e os árabes se opunham a Israel. 10:17, Mispá significa torre de vigia. Vários locais tinham esse nome. O quartel-general de Jefité era uma cidade ou fortaleza em Gileade,